Fala, pessoal! Então, estamos chegando aqui com mais um episódio do Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Aqui é a Cristina Dominguini Possamay, moradora e jornalista de Turvo, cidade deslocalizada aqui no extremo sul de Santa Catarina, né? E hoje a gente vai começar a apresentar um especial, né, sobre a cidade de Turvo, mais uma vez, né, falando da minha terrinha é sempre bom, como a gente também fez na terceira temporada, que a gente entrevistou ali, né, algumas histórias, episódios muito bons aí, que eu convido vocês também a relembrarem no nosso canal aqui no YouTube também, né? E claro, a gente continua apresentando em áudio e vídeo aqui nesta quarta temporada, só que dessa vez em alta qualidade, né? Porque a gente sempre quer levar o melhor aí para nossa audiência. E vale lembrar, né, que esse especial ele somente foi possível porque a gente teve a alegria de ter o nosso projeto novamente contemplado, dessa vez em edital, da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Esporte, de Cultura, Esporte e Turismo de Turvo. E como sempre, né, eu sigo aqui do meu lado com o meu primo, parceiro e sócio nesse projeto aqui, né, Edu? Então, mais um episódio em outro patamar, né? Mais um episódio aí a gente tá trazendo para vocês, né, com a qualidade que a gente quer nesse projeto, né, Cris? Exatamente. A gente começou devagarzinho, né, com áudio, e a gente foi inserindo vídeo, e é isso, é uma caminhada, né? Todo projeto é uma caminhada, e com o Meu Esporte Podcast não poderia ser diferente. E lembrando sempre a vocês, né, hoje a gente tá com uma persona ilustre aqui do Turvo, e a gente gosta de lembrar para vocês que participem nas redes sociais, nas plataformas digitais, né, sempre acompanhando, comentando, curtindo, e você especialmente aí do YouTube, né, ative o sininho para receber as notificações de quando tem episódio novo, né, e também comente aqui embaixo, né, dê sua opinião, sua sugestão do que a gente pode estar trazendo aqui para abrilhantar esse nosso projeto, que é o Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Exatamente, a gente sempre pede essa força para vocês, para que a gente possa levar essas histórias para a maior quantidade de pessoas possível, né. E hoje a gente tem a honra de trazer aqui exatamente uma pessoa ilustríssima, que talvez, pela voz, os nossos ouvintes aí, nossos acompanhantes, eles já vão saber de quem que a gente está falando, né? E eu vou pegar aqui até para não errar, porque a história é longa, né? A história de carreira aqui do nosso convidado é longa, então a gente está recebendo o Ninomar Moro, mas aí você pode conhecer pela voz, como Pinho, isso, ou apenas Moro, né? Que é radialista e narrador esportivo, que está completando nesse ano 4 décadas de profissão. Olha muito só. tempo, né? É bastante tempo. Então, assim, a gente vai dar aqui um breve histórico antes de passar a bola para o nosso convidado, né? Que, então, desde a infância, o Moro tinha essa vontade de ser jornalista, né? E narrador esportivo. Ele jogava no time do Ermo, né? O Brasil Futebol Clube de Ermo. E também jogava nos aspirantes, na categoria de base, né? Como a gente fala hoje em dia. E quando o time principal jogava, ele já treinava a narração ali, né? Sim. E aí, em 1984, ele começou a trajetória na Rádio Imigrante de Turvo, né? Apresentando alguns programas, que é a música da Imigrantes, a matinada. E hoje, né, o Moro está apresentando o Café com Notícias, e também é responsável pela jornada esportiva da Imigrantes dos Amigos da Bola, percorrendo aí vários estádios de futebol e acompanhando modalidades aí por Turvo e pela nossa região, né? Então, Moro, sim, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite e pedir que você se apresente para a nossa audiência, se é que precisa, né? Mas, mas sempre é válido, né? Sempre é válido. Quem agradece o convite sou eu, né? É um prazer estar aqui com você, Cris, também com o Eduardo, né? Dentro desse projeto de vocês, Meu Esporte Podcast, que com certeza já alcançou inúmeros internautas, né, e amantes principalmente do esporte, porque sempre é bom a gente comentar um pouco, né, do esporte de ontem, de hoje e de sempre, né? Perfeito. Porque quem é que não vivencia esporte, né? Pouca gente, né? Eu não gosto de futebol, eu não gosto disso e tal, mas é bem importante porque traz muitas recordações, né? E também várias histórias, com certeza, do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Perfeito. E como já é de costume, né, Cris? Gostaria que... A gente já teve uma breve apresentação, né? Mas como a gente sempre fala, né, Moro? Se apresentar, então, antes da profissão, né? Já dentro do esporte, né? Narrador esportivo, comentarista esportivo. Sim. Mas quem é o Moro como ser humano? Coloca pra gente, né? Pode ser a idade, o que já percorreu de caminho, o que já trilhou de jornada. E aonde que começou a cruzar a vida com o esporte diretamente, sabe? Muito bem. Bom, o Ninomar, né, ou o Pinho, como vocês citaram, é que pouca gente lá na minha terra natal, Ermo, me conhecia por Ninomar Moro, a não ser os meus antigos professores da escola Pedro Simão,
Para fazer a chamada, né? Exato. Aí quando eu comecei a trabalhar na Rádio Imigrantes, né? O locutor Ninomar Moura, todo mundo queria saber quem era o Lindomar, não era nem o Ninomar. Certo. Quem era o Lindomar, né? Aí não, o Lindomar é o Pinho, filho do seu Joanim e da dona Irma, né? Tá certo. Que tinha um mercado bem no centro do Ermo, né? E aí o pessoal queria conhecer, mas era difícil a pessoa que saberia dizer o meu nome correto, Ninomar, né? Então, aí, a partir desse momento que eu entrei na rádio, então todo mundo começou a conhecer o meu nome, né? Mas aí, quando a gente começou a trabalhar lá, nós tínhamos, relembrando o Alírio Bilésimo, o Edson da Silva, e assim por diante. Então, vamos chamar o Ninomar, não, mas fica compridão, né? Então vamos falar do Moro. Então, aí ficou o Moro, né? Como eu era professor também naquela época no João Colodel, certo, o pessoal me conhecia por Pinho, né? Tanto é que teve uma época aí que eu fui trabalhar na Rádio Ulha Negra FM e que eu fazia o programa Ulha em cima da hora, que era das 7 horas da manhã até as 9 também. E aí o Fernando Lagarreta, que é um companheiro meu aí de trabalho, hoje ele está na integração e também na Rádio Mampituba, ele criou lá uma frase que era Ulha em cima da hora, a apresentação do professor Pinho. Certo. Porque ele queria unir a profissão do Pinho, que era professor de língua portuguesa e inglês no João Colodel, né, com a minha comunicação na rádio, né? Porque ao mesmo tempo que eu iniciei a minha carreira no rádio, eu também iniciei como professor. E naquela época, eu fui professor no Colégio Cenecista do Jacinto Machado. Perfeito. Comecei ali como professor de língua inglesa no Colégio Cenecista do Jacinto Machado. Inclusive, o diretor naquela época, você deve lembrar muito bem, Cristina também, era o professor Vírcio Reco. Certo. Vírcio Reco, né? Então, ali também tinha vários professores. E aí, quando eu fiz o concurso para o Estado, me sobrou 10 horas aula lá no Colégio Estadual de Jacinto Machado. E aí eu fui lá para me efetivar. Perfeito. Né? Uhum. Aí como eu estudava à noite também, eu trabalhava durante o dia na rádio, sim, e à noite então eu tinha esses horários lá na escola do Jacinto Machado. Só que aí eu peguei, né? Sabe como é que é, né? Aquela vontade de ser professor, e aí peguei mais aulas também à noite no Turvo. Para complementar a minha carga horária e também a renda, né? Então aí eu tinha naquela época 40 horas aula. Nossa. Então eu tinha 30 horas no colégio do Turvo, no João Colodel, e tinha 10 lá no Jacinto. Perfeito. Então eram 5 aulas na quinta e 5 aulas na sexta. Então a minha carga horária era de segunda, terça e quarta, fechadinha no João Colodel. Era fechada, completa. Teve uma época até que eu cheguei até 25 aulas, depois que eu me efetivei, que eu vim para o Turvo, porque daí, como eu casei, inclusive com uma moça do Jacinto Machado, olha só, que é a Clenice Gettner Moro hoje, né? Certo. E aí, quando eu casei com ela, então, como eu era casado, então eu podia vir trabalhar no Colégio do Turvo, tá, e tinha vaga sobrando. Aí eu me efetivei. Me efetivei com 40 horas aula lá. Então eu dava... No João Colodel? No João Colodel. Teve uma época que eu ministrava aula de segunda a sexta-feira à noite, 25 aulas, e de segunda a sexta, 15 aulas fechadas de manhã. Nossa. Então eu saía de casa 7h20 da manhã, né? Sim. Chegava em casa, faltava 10 para as 10. 10 para as 10. Tá. Aí eu ia fazer um programa na rádio que era musical, que era o Encontro com o Sucesso, né? E aí trabalhava já com esse programa. Depois aí, com as mudanças que aconteceram na rádio, inclusive como eu comecei a apresentar o Café com Notícias, que é esse programa jornalístico também, sim, que agora já está com mais de 6.500 edições. Nossa. Né? Haja dia, hein? Exato. Então aí eu comecei também a trabalhar com esporte, né? Comecei a trabalhar com esporte. Perfeito. E aí comecei a integrar a equipe esportiva, que tinha o Alírio Bilésimo como narrador, o professor falecido Clóvis Búrigo, comentarista, o Edson da Silva, que hoje está trabalhando no Rio Grande do Sul, e eu era plantão de estúdio,
naquela época. Então foi aí que começou, né? Já o meu conhecimento com o esporte. Mas como a Cris comentou aqui, eu atuava pelo aspirante do Brasil Futebol Clube, e naquela época eu tinha um gravadorzinho, né? Então, aí onde é hoje a cabine de rádio do estádio Escolástico Pagano Timão no Ermo, ali tinha uma goiabeira. Tinha uma goiabeira. Olha a memória. Essa goiabeira que estava ali tinha um valo. Tinha um valo. E aí terminava o jogo dos aspirantes, eu ia fazer a transmissão, né, no gravador da partida dos titulares. Em cima dessa goiabeira. Para pegar uma visão. Para pegar uma visão completa do. Exatamente, mais completa. Então, aí o que acontecia? Terminava o jogo, depois o pessoal ia fazer um pagodão. Nós tínhamos também um pagode lá no Ermo. E tinha um pagode que era ali no bar do centro do Ermo. Não era do Zé Bétio? Não, era no salão do Zé Bétio. O Zé Bétio era o salão onde vai lá para Itopava lá. Isso. Era um pouquinho para lá, é diferente. Os caminhos. Quem vai no Jacinto é o bar do falecido Luizinho. Isso. E aí, o outro lado lá era o salão do Zé Bétio, tá? Então, no bar ali do falecido Luizinho, que era chamado do bar do Tio Lois, então nós fazíamos um pagode ali e tal, e aí, lá pelas tantas, vamos ouvir agora a narração do jogo. Então o pessoal queria ouvir a narração do gol. Certo. Entendeu? Só os melhores momentos. O Jeg dominou, tocou para João Canela, João Carlos vai bater e bateu o gol. Gol do Brasil. E ficava faceiro. Porque ouviam, né? Mas esse meu gosto pelo rádio também já existiu desde pequenininho, desde criança. Porque eu era coroinha na igreja do Ermo, do falecido Frei Jerônimo Amigoni. Esse a mãe conhece. Conhece bastante. Conhece bastante. E aí eu rezava as famosas missas gregorianas com ele. O que eram as missas gregorianas que tinha antigamente? O pessoal mandava rezar missa para pessoas falecidas e tinha muita missa. Certo. E aí ele, para adiantar, ele rezava algumas missas sem a presença de um pessoal, do público. E aí nós, né, eu fazia de coroinha e também fazia as leituras. E aí eu já tinha aquele gosto, né? De falar com o público. Exatamente. Por quê? Porque naquela época passava um ônibus que vinha de Araranguá 11 horas da manhã e trazia o jornal Correio do Povo para o Ermo. Correio do Povo, né? Que tem até hoje, que é de Porto Alegre. Certo. E chegava ali no Ermo 11 horas da manhã. Eu chegava do colégio, pegava aquele jornal, ia para minha cama, almoçava, ia para minha cama no quarto, fechava, lia o jornal todo. Vamos agora às notícias esportivas. Para ter assunto durante o dia. Exatamente. E só tinha um patrocinador. Comercial Moro, que era o mercado do meu pai. Era o único merchan que existia, era Comercial Moro. Eu só fazia comercial para Comercial Moro. Tá certo. Mas tá certo, valorizar, né? E aí eu lia direto todas as notícias, era esporte, era polícia, tudo. E aí teve esse gosto, entende? Teve esse gosto de sempre trabalhar em rádio, até que em 82 iniciou a Rádio Imigrantes no Turvo, né? Nós fizemos um teste lá de locução. Na primeira vez aí eu não fui chamado, mas depois em 84, então, eu fui chamado e estamos completando, então, neste ano, dia 19 de setembro, 40 anos de rádio. Nossa. 4 décadas, né? 40 anos de rádio. Só um apanhado aqui, Cris. Eu tive uma passagem pela rádio também, né, com um grande amigo meu, saudoso Renan Darabas, hoje não está mais aqui com a gente. Conheci. E quem fez essa proposta de levar um programa sobre ciclismo para a rádio foi o Luan, né, lá da Integração, o Luan e a Danusa. Sim. E a minha preocupação naquela vez, acho que eu nunca falei isso, a minha preocupação naquela vez foi justamente sobre a voz, que acho que da minha geração para trás, né, eu já tô com 30 e poucos anos, a gente sempre teve esse ouvido, né, que a voz do radialista, de alguém da rádio, tinha uma presença, era aquele imponente, grave, né? Isso, grave. Exatamente. E a minha voz não é
para isso, né? E então eu sempre tive um pouco de receio e tinha essa fala com o Renan, que a nossa voz não era uma voz de rádio. E se ia ser bem quista, bem vista... Você aceita, né? Aceita, né? Com certeza. E foi bem o que tu comentaste, né? Existia esses testes de locução Sim. para fazer isso, né? Para ver se a voz era marcante o suficiente para entrar na rádio. Porque a rádio, depois que a gente faz a rádio, né? A gente aprende que tem muito mais coisa, mas quem tá escutando pensa que é só a voz, né? Que a voz é a cara daquele programa, daquele quadro que a rádio tem, né? Isso. Então, bem bacana isso aí. Hoje não tenho mais não tenho tanta vergonha quanto tinha no começo. Que a gente perde a inibição, né? Isso. Tanto é que eu comento lá na rádio, quando vai um entrevistado lá que vem a primeira vez, eu converso com ele e digo, não, quem vai estar somente ouvindo a conversa aqui é eu e você. Ó. Isso. Ninguém mais. E acabou. Né? E pronto. E acabou. É só eu É um e você. bate-papo. É um bate-papo. Pronto. Então, deu, né? Não tem problema nenhum, né? E tanto é, né, Eduardo, que você agora comentou a respeito de voz, né? A gente perdeu esses dias atrás aí Cid Moreira. Isso é perfeito. Uma voz imponente pra caramba, Nossa. né? Quem é que foi radialista e que não tentou se inspirar? Espelhar. Perfeito. Exatamente, perfeito. né? No Cid Moreira. Então, é devido a isso mesmo que acontece, né? Então, são muitas coisas boas aí que o rádio traz pra gente, com certeza. E até eu aproveitando o link, o rádio ele foi a primeira experiência que eu tive dentro do jornalismo, né? A Imigrantes foi a minha primeira casa e no momento em que o Moro retornava, digamos assim, né? Isso. E eu já... Assim como o Moro, eu não sabia que ele começou como plantonista de jornal esportivo, que foi a minha primeira função, que basicamente, para quem não sabe... Para cobrir 2 times jogando futebol, tem um time por trás fazendo toda essa logística, exatamente. né? Só para você ter uma ideia, Cristina, quando eu fazia plantão de estúdio na rádio, eu trabalhava com 5 rádios dentro do estúdio, e mais o fone para mim ouvir o retorno do campo. Então eu tinha 5 rádios que eu acompanhava. Tá? Eu tinha a Rádio Eldorado de Criciúma, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a Rádio Guaíba também de Porto Alegre, a Rádio Clube do Paraná em ondas curtas e também a Rádio Guarujá de Florianópolis, para saber todos os resultados do plantão. Claro. Gol aqui, gol lá. Né? Exato, né? E ainda tinha o retorno do campo para a gente fazer. Né? Então, naquela época, o rádio até não tinha nem hoje computador, nada, né? Como a gente hoje trabalha, que modificou bastante, depois a gente vai comentar também um pouquinho a respeito disso, com certeza, né? Naquela época tinha um aparelho chamado Akai. Já vamos comentar já, exatamente, então. Exatamente, né? Que era um aparelho grande, que era uma fita de gravação, né? Então ficava o Akai ali girando. Tu entende? Akai era o aparelho ou era a marca? Não. Era da Aika. Akai era a marca, né? Mas eu ia chamar também de Akai. Isso. Exatamente, de Akai, né? Então, exatamente, porque ali tu tinha o som do rádio, tu dava a potência. Quer fazer um vozeirão. Um grave. Exatamente. Então era assim, não tem? Quando dava o gol, levantava lá o som do Akai, né? Para que realmente ficasse uma voz bem legal. Entendi. Ô Mori, pensando assim na parte técnica, quando tu sai de plantonista e tu vai para campo, o que tu pode dizer que era de diferente daquela época para hoje em dia nas transmissões que hoje a Imigrantes também já transmite em vídeo, né? Em áudio e vídeo, como a gente gosta de falar. Mas o que vocês tinham que levar a campo para mostrar o que estava dentro de campo? Menina, nós tínhamos que levar uma aparelhagem que era brincadeira. Porque nem microfone sem fio não tinha naquela época, né? Era só fio para tudo lado. Era fio. Nós tínhamos até inclusive tem lá na rádio ainda, tem um rolo de fio de 200 metros. 200 metros. Nossa. Até tem uma história, depois eu posso contar, de uma partida de futebol que eu fui fazer em Santa Rosa do Sul, e eu puxei para transmitir um jogo lá de Santa Rosa e Turvo, pela Copa AMESC de seleções. Eu puxei 400 metros de fio. Nossa. De uma residência que era a única residência de Santa Rosa, perto lá do estádio, que tinha telefone na época. Tinha que puxar o fio, é verdade. E nós puxamos 400 metros de fio. Da casa, por um potreiro, né? Até lá na cabine, onde nós íamos transmitir o jogo. E aí, por incrível que pareça,
chuva forte todo, e nós transmitindo um jogo legal. O Turvo estava vencendo o jogo 1-0, aos 44 minutos do segundo tempo, puf, cortaram o nosso fio. Acabou a transmissão. Não teve como a gente terminar a transmissão da vitória. O Turvo ganhou. Ganhou de 1-0. Santa Rosa, inclusive, se classificou daí para a fase semifinal. E aí, voltando um pouquinho atrás dos fios, né? Uhum. Aí no estádio lá do Grêmio Turvense, nós tínhamos uma maletinha, que era um aparelhinho pequenininho, que tu colocava aqui, ó, do ladinho. Ainda hoje tem? Isso, tem. Tipo o walkie-talkie? Isso, exatamente. Aí tem a maletinha aqui, aí tu plugava ela, né? E aí tu tinha o retorno da transmissão do repórter e também do estúdio, né? Isso. Mas era tudo por fio. Hoje não. Hoje tu transmite o jogo com um microfone sem fio normal. E um celular só. E um celular, de repente, se quiser utilizar. Né? Até nem precisa, né? Nós lá ainda temos o radinho, que quando tem transmissão dentro lá do estádio, o repórter de campo leva um radinho, né? Mas tem um retorno normal, que é a mesma coisa aí que a gente ouve essa transmissão. Mas naquela época era fio e fio e fio. Nossa. Aí tu tinha que, soltar tudo o fio, terminava o jogo, tu ficava quase meia hora recolhendo todos os equipamentos. Não. Não, era eu e o narrador. Certo. Era em dois, né? Enquanto um guardava os equipamentos, o outro recolhia, então, os fios. Então, antigamente, essa parte técnica era muito mais exigida, né? Sim, com certeza. Então, hoje tem muita facilidade, né? E falando nessa parte de facilidade, tecnologia, tu percebeu que teve que aprender, porque a gente tá sempre aprendendo, né, amor? Aprender a tua profissão, alguma coisa diferente, aprimorar na tua profissão por causa da tecnologia. Algo assim que tu fazia, né, no passado, de forma mais técnica, de uma forma diferente, que hoje, por determinada tecnologia ter avançado, tu teve que se reeducar, reaprender. O que tu pode citar aí pra gente? E talvez, né, Cris, dar de exemplo ou de estímulo para alguém que quer seguir essa carreira, né? Sim. Exatamente. De radialista, de jornalista. O Eduardo, uma das coisas que eu tive que aprender era a utilização do computador, né? Que eu não tinha, né? Sim. Antigamente, o que acontecia? Nós tínhamos lá na rádio um rádio gravador, um Panasonic. Tá. E a gente gravava. As chamadas, o merchan ali. Gravava. Não, já tinha a gravadora normal, que era o PEC. Tá. Já tinha. Só que eu quero contar, tipo assim, já que existem essas mudanças, nós tínhamos um rádio grande lá, e às 8 horas da manhã tinha o correspondente da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Tá. E nós tínhamos 4 edições de correspondente na rádio. Às 9, às 11, às 2 da tarde e às 4. E às 16. Exatamente. E aí nós gravávamos esses correspondentes da Gaúcha para a gente pegar as notícias para divulgar. Então, tu estava ouvindo aqui o rádio, aí lá nos Estados Unidos aconteceu um furacão na Flórida. Parava a fita, pegava a máquina... De datilografada. Datilografia. Máquina de escrever. Fazia datilografia, exatamente. Houve 4 mortes. Fazia ali o roteiro, o script do... Isso. E voltava a fita de novo, para te ouvir e tu fazer as notícias, tá? Nossa. Quando eu era plantão de estúdio lá em casa, eu tinha também um rádio grande, e para mim era melhor até escrever, né? Escrever à mão, né? Quando eu pegava todos os resultados no domingo à noite, para divulgar na segunda-feira na rádio. As rodadas, perfeito. Exato. Eu também voltava a fita cassete e aí escrevia. Campeonato Catarinense, Criciúma 1, Chapecoense 0. Nação 3, Carlos Renault 0. E assim por diante. Nos sábados, como tinha jornada esportiva nos domingos, eu preparava o plantão de estúdio para mim, antes, né, de começar o jogo, ter a participação do plantão. Agora vamos até o plantão de estúdio com as informações do placar do sábado. Certo. Então era tudo também escrito, né? Porque era melhor do que... digitar, claro. E naquela época também a gente não tinha um bom contato com a datilografia, né? Não era catando milho, né? A datilografia na época, né? Daí eu vou trazer uma informação. Era
pré-requisito dos concursos de bancários, né? Isso. Secretário, tudo, Tu tinha que ter aquela quantidade de palavra por minuto, por hora, né? Não sei, verdade, né? Tinha que dar Bem assim. Então já era um digitando, negócio, realmente, era um diferencial, né? Sim, é um diferencial. Então daí eu ficava em casa, eu já escrevia tudo no papel e tal, e vai embora, né? Mas tu tinha que preparar. Então, hoje em dia, tu tem lá o placar, lá tu entra direto na internet, colou, jogou e acabou, né? É pique-pola, né? Então acabou, né? Mas antigamente aí, quando a gente fazia esse trabalho aí, tu tinha que fazer esse tipo Na unha. Na unha, é verdade, é verdade. Ô, Mori, aproveitando já o link que o Eduardo fez de questão de tecnologia, quando que vocês, na Imigrantes, resolveram tentar também investir no vídeo? E se tu precisou, tipo, até nas abordagens de narração, dar algum tipo de mudança e tal, de ajuste, né? Porque tu tem alguns slogans bem conhecidos, né? Sim. E quando que vocês perceberam isso? Tu teve se adaptou e se adaptou bem, assim? Nós começamos a fazer a transmissão, primeiramente pelo Facebook, né? Sim. Com as imagens do Face. Hoje nós vamos fazer pelo YouTube, fazemos pelo YouTube. Mas é que a gente viu a necessidade também do pessoal acompanhar através do vídeo, né? Não somente através do áudio, através do vídeo. Eu, por exemplo, como eu sou apaixonado por rádio, eu assisto uma partida de futebol na televisão e se a partida é transmitida pela rádio, eu estou com a televisão baixa, som baixo, e vou pro rádio. Aí eu fico ouvindo. Aí eu coloquei essa ideia para a gerência, né, da rádio, para que nós pudéssemos fazer também através do Facebook. Aí começamos devagarinho lá e tal, né? E com o som da rádio. Ah, era o som da rádio mesmo. Era o som da rádio normal, não era a narração somente para o vídeo. Certo. Nós utilizamos o som da rádio para o vídeo também, da mesma forma. Entende? Participação do plantão de estúdio, tudo normal. Dessa forma aí que a gente faz, né? E agora a gente migrou então para o YouTube. Inclusive, foi comprado novos equipamentos, né? Para que a gente possa ter então a transmissão, porque a gente sentiu que o pessoal gosta bastante, né? Que tem muitos telespectadores. O pessoal gosta do ambiente de bastidor, né? Exato. De ver como está sendo produzido aquilo ali. Realmente. Exato. Bem assim. Então a gente migrou também para esse tipo, né? Então é lógico que devido à tecnologia que existe, né? Nós temos então a migração para o vídeo também, né? Sim. Para que Complemento? o ouvinte seja complementado também, né? Com certeza. Moro, outra questão, já passasse aí 40 anos, né? 4 décadas, como a gente já comentou aqui, fazendo narração, fazendo abordagem esportiva, né? Sim. Tem alguma história aí de geração, por exemplo, que alguém chega pra ti, tu fez a narração de um gol do meu pai, do meu avô, tem alguma história assim mais familiar? Isso, que narrou o pai e o filho. Sim, Né? porque é outra coisa que a gente sempre traz aqui pro nosso podcast, né, Cris? Essa parte da história com o esporte, né? De estar sempre entrelaçando, seja a profissão, seja uma história familiar ou social. Não. Com certeza eu já encontro aí muitas pessoas, né? Principalmente filhos, que dizem, o meu pai, tu narrou o jogo do meu pai tal dia e tal, né? Mas infelizmente, Eduardo, é uma coisa que hoje nós temos arquivo de gols lá na rádio. Perfeito. Isso é muito legal. Mas não da época da rádio, entende? A época que era o Akai, e que depois passou para o Minidisc. Entendi. E a gente não tem esses arquivos, infelizmente. Tanto é que tem muita gente que já pediu gols, uma gravação, para ter gols recordação. anteriores, né? Gols anteriores aí do pai e tal, para relembrar o fato. Tu entende? Ou para homenagear. Exato. Porque não foi pensado em fazer um arquivo, né? Então, vai passando. Inclusive, também é uma rádio do interior, né? Sim. Não, e ia demandar espaço físico, né? Porque antigamente não era nada digital, né? Então, tu tinha que ter as fitas, né? As fitas. Espaço de... Teria que ter, né? exatamente. Tudo. Porque daí hoje a gente tem a tecnologia para estar migrando isso aí para um digital. Não. Um drive, né? Não, agora hoje é fácil. Tu vai lá no computador, lá é só tu puxar. Gol final, Campeonato Municipal de 2001. Tá lá. Tá só puxar. Não tem? Mas aquela época...
Não, infelizmente, não aconteceu dessa forma, né? Perfeito. Para que nós pudéssemos ter essa gravação até hoje. Então fica assim uma lacuna, né? Sim. Aberta, porque muitas pessoas querem saber, de repente, aquele jogo tal, você narrou o gol, Isso meu é pai... verdade, uma história. É verdade será mesmo. que meu pai era tão bom quanto conta, né? Essa é a história Exatamente. de jogador. É bem assim, né? É bem assim. Então fica difícil, né? Mas tem várias historinhas aí que a gente vê, né? E também ouve, né? Bastante. Claro. Que tem muitas pessoas que gravam um gol, depois colocam. Hoje, por exemplo, com o advento aí da transmissão pelo YouTube, no outro dia a pessoa já coloca lá. Tem o cortezinho o gol, já, tem né? o cortezinho, já vem preparado. Aí eles próprios colocam. Claro. Né? Sim. Foi esse o gol que eu fiz ontem. Né? Narração, não sei o que e tal. E isso acontece. Isso é bem legal. É legal. É bem legal também, né? Aí fica marcado também, né? Ô, Moro, já falando nessa questão do pessoal se acompanhando, tem uma outra costume que você tem, é de colocar apelidos em alguns jogadores. Até eu não sei se o Edu sabe, mas a gente tem um primo, né? O nosso primo, o Igor Dominguini, que joga aí campeonato municipal. A gente conhece como Igor, né? Mas dentro de campo, e para alguns ele é o Caroço. Ele tem outro apelido. Ele é o Caroço. Ele é o Caroço. E daí, como é que... Não sei se são apelidos que você cria ou você agrega na escalação. Como é que surgiu essa brincadeira? Essa brincadeira. O Caroço é uma história aí, porque o Samuel Neotti, que era repórter junto comigo, né? E aí nós estávamos divulgando a escalação. Daí ele, vamos lá então, Igor. Aí ele olhou pra mim, Moro, mas esse Igor aí parece que ele tem uma cara de caroço. Então vai ficar Igor Caroço então? Vamos lá então, Igor Caroço. E aí ficou Igor Caroço. Tem um outro caso do William Che Guevara. O Che Guevara, que é irmão do André Cândido, né? Ele sempre ia jogar bola com uma boinazinha na cabeça. Ele chegava para jogar no campo, toda vez com uma boina, né? Aí, William Cândido. Daí eu olhei para ele um dia e tal. Eu disse, seu Samuel, o William sempre vem com uma boina aí, né? Quem sabe a gente começa a chamar ele de William Che Guevara. Daí começou a escalação. William Che Guevara. Hoje até que tem gente que chama ele de Che. Mas é o William Che Guevara. Aí ficou. Esses dias atrás, tem o Ederaldo Pikachu. Nós estávamos transmitindo uma partida dele, e aí quando eu vi ele assim, ele com calção, a camisa por dentro do calção, aí eu até falei pro professor Lau, que era o repórter, né? Eu disse, seu professor, fazia tempo que eu não via um jogador aí bem arrumadinho e tal, né? E com calção por dentro, a camisa por dentro do calção. Chuteira preta tal, também? Né? Exatamente. Daí o Lau assim, ô Moro, mas tu quer ver o bigodinho dele? Eu disse, por quê? Tá na régua, professor? Tá, rapaz, tá muito bom. Bom, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, então, não vai ser mais Ederaldo Pikachu, vai ser Ederaldo El Bigodon Pikachu. Aí ficou o El Bigodon, entendeu? Ficou também o Bigodon. E aí o pessoal vai pegando, né? Porque tu vai narrando. E vai marcando. E o pessoal vai marcando. Claro. Né? O pessoal vai marcando. Então, é bem assim, né? Aí tinha um jogador aí que, inclusive, até foi candidato a vereador agora no Turvo aí, que é o Walter Poli. Esse também tem um apelido que é Cueca. Certo. Ele estava jogando para a equipe do Paranaense, daí eu estava partida preliminar e deu um gol, só que eu não conhecia ele. Aí eu perguntei pro Canidia, que o Canidia também é um outro fato, porque o Canidia, o nome dele é Dário Rodrigues, né? Só que ele vinha jogar assim, meio com aquele cabelo do Canidia mesmo aí, na época do Copa do Mundo, moicano. Sim. Exato. Aí nós também transmitimos o jogo, daí o Samuel, Dário Rodrigues, não, é o Dário Canidia, né? Aí ficou Canidia, também entrou o Canidia. E aí eu perguntei pro Canidia, o Canidia, que é esse teu artilheiro aí? O cara fez 3 gols numa partida. Esse aí é o Cueca. Quem? Cueca, pode divulgar aí, Cueca. Aí ficou Walter Cueca. Aí quando ele vai entrar no campo, né? Eu tô lá na cabine transmitindo, opa! Chega de meleca, vem aí, Walter Cueca. Já tem até o slogan, já sai o bordão. O bordão, exato, é o bordão. O filho do Zé Marcelo, o Giuseppe Marcelo. Chega de lero-lero, vem aí, Giuseppe Marcelo. Então Entendi. Tem um... Tem uns que já vem com bordão até, né? Já tá prontinho, né?
Então são vários fatos aí que a gente tem da imaginação, né? Já aproveitando que a gente tá falando de jogador, teve algum que já ficou meio brabo com alguma narração, algum comentário que saiu durante o jogo? Se errou gol, se já... Já. Não, mas já teve, faz parte, né? Mas, tipo, que levou mais pro pessoal, assim, né? Já teve, inclusive, terminou a partida, ele foi tirar a satisfação Na cabine. Com o nosso comentarista. Né? Não vou citar o nome, Sim, claro. mas é que ele foi tirar a satisfação. E, inclusive, nós colocamos ele no ar, ao vivo. Daí a gente perguntou, queres falar ao vivo? Quero. O que você quer falar? Por que o professor Clóvis Búrigo, quando eu entro em campo, ele diz que eu só venho para bater? Daí o professor Clóvis Búrigo citou, disse, não, tu só vem para bater, não é que tu só vem para bater, eu estou dizendo que você chega muito forte na entrada de qualquer partida e muitas vezes você recebe já na sua entrada um cartão amarelo, já fica pendurado e aí você não consegue mais, né, voltar atrás, reverter, e aí você vai ser expulso. Daí eu olhei para ele e disse, fulano, você está satisfeito agora com a resposta? Sim, estou e quero inclusive pedir desculpas ao professor Clóvis Búrigo, porque eu imaginava, né, porque eu chegava em casa, vai entrar o fulano de tal, né? Então é assim. Coisas que acontecem, né? Exatamente. É igual o meu filho, né? Meu filho, o Ricardo, lá o Fute, é técnico de futebol. Foi campeão, inclusive, com o Turvo aí na Alarme e tal, né? Exatamente. E aí ele sempre era queimadinho. Hoje ele já baixou um pouco a bola, né? Mas um dia para pegar no pé dele, o que eu fiz? Ele estava treinando a equipe sub-20 e tinha um jogo preliminar do Turvo. Agora eu sei quem é. Fute. Agora tu lembrou o Fute? Agora eu lembrei. Era da mesma época do... Não, nós tínhamos educação física junto. Isso, eu acho que é um ano acima até, né? Ele era um ano mais exatamente. Mais vivido. Exato. E aí ele foi expulso. Ele era expulso todo jogo. Todo jogo era expulso. E eu pegava no pé dele em casa, Ricardo, tu faz o seguinte, cara, quando tu tá treinando a tua equipe, esse nervosismo que tu transfere para dentro do campo e para os seus jogadores. Eles, claro. Passa para eles. Então, tu tem que se conter um pouquinho mais. Aí, um dia, ele foi expulso. Mas daí eu falei bem alto mesmo. Eu estava fazendo já a abertura da jornada. E daí, quando voltou, eu falei assim, pois é, aqui no estádio Eliseu Manente, tivemos agora uma expulsão na partida preliminar. Se você falar o número par de 1 a 3, se você falar 2, o técnico que foi expulso é o Ricardo Fute Moro. Ele olhou para mim e ficou brabo, né? Sim. Mas aí a gente conversou e disse, não, isso aí, hoje ele está se contendo, não tem? Então, é assim. Tudo ensina, né? Exatamente. A vida ensina. Tu tem que aprender, né? Muitas coisas aí. E ainda sobre esse assunto, né? Foi outra coisa que a minha vivência na rádio trouxe, né? Inclusive, quem a gente já citou aqui, né? O Fernando Lagarreta. Deixa um abraço aí pro Fernando. Um grande amigo aí que a vida... Que a rádio te deu. A rádio me deu, a vida me presenteou, né? Isso, com certeza. Então, foi algo que ele sempre alertou para nós. Vocês, cuidado com o que vocês falam na rádio, porque às vezes aqui tá um ambiente de brincadeira e a pessoa em casa tá escutando num ambiente de não tão felicidade. Uhum. Então, ela vai escutar no ambiente que ela tá. E não no ambiente que a gente tá falando. Uhum. E tudo que a gente falar, né? O responsável... pelo que sai do microfone, é a empresa, né? Então, assim, tem bastante particularidades na rádio que só depois que tu tá dentro que tu aprende, né? E então, realmente, essa coisa, assim, né, de brincadeira de apelido, às vezes quem tá escutando não leva dessa forma, né? Mas realmente é o mal entendido, né? Tem uma história também, não é a nossa emissora, mas tem uma emissora de rádio aí que uma vez eles citaram pro pior jogador em campo o Mortinho em campo. Aí é um brinde de uma funerária. Certo. Entendeu? Mortinho em campo. Faz sentido comercial, mas não pega tanto. Não pega tanto. No primeiro dia que os caras foram presentear o Mortinho em campo, o repórter chegou e disse, devido à sua péssima atuação, você foi escolhido o Mortinho em campo. O cara olhou o quê? Mortinho em campo? Mortinho em campo tá aqui, ó. Nossa. E aí é ao vivo, né? Não tem nem o que editar. Acertou o repórter. Acabou a premiação do Mortinho em campo. Durou uma temporada. Durou uma rodada só. Acabou.
Não, mas aí também tem que saber lidar com a questão do improviso. Claro, tem que saber lidar com... A Cris é jornalista, o Eduardo também tem veia, já tem contato com a emissora de rádio. Palavras jogadas ao vento não voltam mais. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, com certeza. Inclusive com o microfone ligado, né? O que dá de microfone ligado aí, que a gente também deixa furo. Uma vez na rádio aí tinha um locutor e saiu lá o comercial, né? Joalheria Ótica Alcidino informa a hora certa. Em Turvo, aí a gente está aqui, né? Mais ou menos aqui na frente, aí tem a parede lá e tinha um relógio grande, né? Aí o cara olhou, em Turvo, são... de ponteiro. De ponteiro. Tá. Quem foi o FDP que tirou o relógio da parede? Tiraram o relógio da parede porque faltou pilha, só que demoraram para trocar. Quem foi o FDP que tirou o relógio da parede? Saiu no ar, né? Imagina, aí não tem escape, né? Não tem corte. Não tem como retornar, né? A gente é que ainda consegue editar, né? Mas... exatamente, mas programa ao vivo... E não, ao vivo é outra coisa, né? É complicado. O frio na barriga é diferente. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Mas deixa eu só perguntar uma coisa, Moro, já falando de esporte, de jogos e de coberturas e adversidades. Sim. Qual foi o lugar mais longe que você já foi para cobrir, seja um jogo do Turvo ou uma competição envolvendo turvenses? Mais longe? Itapiranga. Praticamente deu 10 horas e meia de viagem. Nossa. Eu fui fazer a cobertura do Estadual de Amadores. Eu ia chutar que era essa competição. Turvo, é recente, né? Turvo e Cometa. Recente. Faz uns 2 anos aí. A gente saiu de Turvo, era 2:30 da tarde. Nós entramos em Itapiranga, era praticamente 11:30 da noite. Nossa. Foi demorado. 10 horinhas, quase. Perfeito. Bem longe, né? E depois... E o Turvo ganhou. Não, infelizmente perdemos. Perdeu. Também foram cansados, né? Não descansa. Eles foram de ônibus, né? A gente foi de carro, né? E depois, na volta a gente jantou, saiu de lá, era 9 horas da noite. E para ir para Itapiranga, tu tem que pegar uma balsa e atravessar, porque é bem na divisa com Santa Catarina, Paraná e Argentina. Tá. É bem ali, exatamente. Tanto é que corta aquele rio ali, famoso. Já é outro estado. É outro estado e já outro tem país. outro Foi país. quase um jogo internacional. Exatamente. E aí a gente saiu de lá 9:30 da noite. A hora que eu entrei na minha casa, que eu descarreguei os equipamentos da transmissão, era 10:45 da manhã da segunda-feira. Nossa. E tocado direto. Desgastante. Tocado direto. E aí teve a volta que infelizmente nós perdemos e caímos fora. Depois né? também de novo. E o mesmo centroavante que perdeu um pênalti lá, perdeu também no estádio Eliseu Manente. Eu lembro que foi feita uma mobilização grande. Uma mobilização geral. Cidade, era uma competição grande, né? Foi a primeira vez que o Turvo participou? Do Estadual de Amadores. Do estadual, né? Porque foi campeão da Alarme. Era o time que o Pedro Paulo fazia parte, o goleiro, que era do Criciúma, né? Exatamente. Pedro Paulo. Pedro Paulo, eu trabalhei com ele uns 9, 10 meses, lá em no Caravaggio, né? Pertencente à Nova Veneza. Sim. E a gente jogou o Campeonato Metalúrgico junto. E... Sim. Muita gente boa, muito querida. Muito profissional. Daí o campeonato era de 7, ele não era goleiro, ele era zagueiro daí. E eu era meio campo. Na época aí nós jogava direto junto. Pessoal, daí ele já não era mais profissional, né? Bem profissional mesmo, né? Muito bom, muito bom. E ele falou, né? Daí é bastidor, né? Mas ele falou que realmente nem sempre os bons passavam nas peneiras. Isso era uma lástima que ele tinha, né? E ele era reserva do goleiro do Metropolitano hoje, que é o... Também lá de Sara. Né? Agora... Me fugiu o nome. Me fugiu o nome aqui, né? Mas ele era reserva dele, né? E hoje, tanto é que ele joga no Metropolitano e ele joga no Sara, né? Então é verdade. Mas já fica um abraço aí pro Pedro Paulo também. Também. Grande goleiro aí, gente finíssima de primeira qualidade. Verdade. Vou acreditar na palavra de vocês. Um abraço para ele também. Com certeza, né? Já que a gente falou um pouquinho de amador profissional, Moro, a gente tem um patrocinador, um apoiador aqui, a Athletics, né? A Athletics, ela é uma empresa que faz gestão de eventos esportivos. E
daí a gente sempre tem a visão do atleta, do participante ali, do amador, né? Sim. Ou profissional, que participa dos eventos. Mas aproveitando o teu caso, que é profissão de cobertura. De imprensa, né? De imprensa, perfeito, Cris. O que tu pode passar, né? É uma curiosidade da Athletics. O que tu pode passar pra gente que não pode faltar num evento para a parte de imprensa? Na organização, né? na estrutura ou na staff, né? Para que a imprensa possa cumprir o trabalho dela, que é cobrir e entregar, né? E entregar o evento, os resultados e tal, né? Uhum. Não, sim, exatamente, né? Eu já transmiti muitos jogos aí em locais, né, totalmente inadequados, né? E hoje a gente sabe que o pessoal tá tentando adequar, né, a imprensa, porque eles estão vendo que o futebol amador também está se tornando quase que um futebol profissional. Sim. A gente falava aqui do Pedro Paulo, realmente, o Caravaggio, o Metropolitano, né? São times aí que estão investindo bastante. O Içara, o Caravaggio está na Série B, né? Série A agora. Subiu, né? Vai disputar vai subir, exatamente. Então, estadual. isso demonstra esse profissionalismo, né? Então, por isso que eu acredito que os times amadores também têm que se profissionalizar um pouquinho mais. E não só na habilidade, né? Exatamente. Na entrega, mas nessa parte marginal, né? Isso. Periférica. Aí Exato. Uma coisa que eu já notei uma diferença aí enorme é principalmente quanto à escalação da equipe. Que antigamente tu tinha que correr atrás aí, né, da escalação. E hoje em dia não. Hoje em dia tu já chega, já tem o assessor de imprensa lá, que já traz mastigadinho a lista. Aí tu pode fazer a tua abertura da jornada esportiva tranquilo, porque tu sabe que tu já tem no papel a futura escalação. Tu não tá correndo atrás, Sim. né, para saber. Da informação. Esse dia eu fui transmitir um jogo da Copa América de seleções aí, a partida iniciou e não tinha a escalação do time da casa. E aí eu tive que, entendeu? Ir fazendo. Aí tinha alguns jogadores lá que eu conhecia, Sim. né? Porque pertence lá à praia onde a gente tem residência lá durante o verão. Aí alguns jogadores que eu conheci, então, mas na maioria das vezes eu puxei, mas fulano de tal tocou, o Eduardo tocou, pro Alain, e vai pra cá, vai pra lá, entendeu? E somente os dois jogadores, até que veio a escalação, né? Mas aí pra ti já memorizar e tal... É complicado? É complicado, vai longe. Mas quando tu já recebe a escalação mais cedo, aí tu já vai, né? Não, número 1, Eduardo. Número 2, Pinho. Número 3, Nenomar. Aí tu já vai, né, memorizando, né, com mais tranquilidade. Claro. Sim. Por isso que é bom. Não, isso aí é excelente. Até muitos clubes hoje em dia, muitos times já têm inclusive o Instagram, né, que tu já chega às vezes para a própria torcida e ter esse contato. E uma outra coisa também que a gente leva assim, que tem um problema sério, é com a numeração, principalmente aí de camisários, né? Que muitas vezes é feito uma cor diferente e não fecha com a camisa. Aí tu não consegue reconhecer o número que está atrás. É difícil de visualizar, né? Exatamente. Então o pessoal também não pensa nisso aí, né? Da visualização da camisa. Claro. Que é muito importante. O número 7 tocou pro número 9, o 9 pro 11. Claro. Não tem como isso, né? Então é uma verdade, né? E já é uma boa informação, uma dica aí, né, para as equipes, mas isso também acontece a nível profissional. Eu já vejo alguns narradores reclamando, falando né? Isso, inclusive seriado brasileiro exato. internacional, Libertadores. Fica difícil, né? Isso, especialmente quando vai narrar à noite. Mas fica assim, difícil. Mas assim, Moro, a gente conversa aqui, a gente renderia muito, né? Mas a gente vai encaminhando assim para a parte final do nossa conversa. Certo. E eu queria saber assim, o que o Moro projeta para o seu futuro profissional, né? 40 anos já. E se você pudesse também deixar um recado final, uma dica assim para quem sonha em entrar nesse meio ou do rádio ou do jornalismo esportivo, da narração esportiva, né? Perfeito. Não, eu espero, né, continuar o meu trabalho, porque eu respiro rádio. Eu gosto disso, né? E até agradeço muito a minha família, que soube, né? E está sabendo até hoje, porque tem final de semana. Sim. Vamos almoçar em tal lugar. Não posso ir porque eu tenho futebol. Então, tu tem que almoçar ali rapidinho e depois já sair de casa para a transmissão, né? Então, eu quero agradecer principalmente a minha família aí por toda essa força. E com certeza, né? Eu espero continuar rendendo muito, né, no meu emprego. Muita gente diz, mas tu não quer parar?
Eu disse, não, cara, não adianta. Se tu parar é pior ainda. Vai ficar doente, exatamente. Tu vai entrar aí em deprê, né? Então fica ruim, porque se tem um domingo que não tem futebol, eu fico assim, sem, entendeu? Perdido, né? A gente sai com a família, tudo normal. Mas aí na volta, eu podia estar num campo de futebol, mas então fica, né? Exatamente, então fica assim, né? Mas em casa, quando eu falei para vocês, eu acompanho futebol, a Anice, a minha esposa, eu tenho televisão, então eu corro aqui, corro lá, né? Aí eu fico com o radinho, agora deu gol, tá, vou lá ver. Eu não assisto a partida toda pela TV. Eu fico pelo radinho, na hora do gol eu vou lá, porque dá um delayzinho. O rádio vem antes, né? Hoje em dia, quando a TV digital vem... Aí eu vou lá, né? E quanto a isso, Cris, né? Você é jornalista, e a pessoa que realmente quer fazer rádio, quer fazer jornalismo, tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar, porque é tipo assim, final de semana, é feriado, sim, tem que trabalhar, né? É o dia a dia. Não quero trabalhar sábado nem domingo. Mas tu se adapta, né? E tu consegue fazer esse trabalho. Então, por isso que tem que fazer, tem que gostar realmente para que a profissão possa render. E eu acredito que devido a isso, né? É que realmente eu estou há muito tempo no rádio e que realmente sei disso. Tanto é que quando eu me formei, a minha pós-graduação, que eu fiz pós-graduação, o meu trabalho que eu fiz foi a comunicação em sala de aula entre professor e aluno. Por quê? Porque muitas vezes o professor está aqui na tua frente, ele está transmitindo, ele tem muito conhecimento, mas tu não recebe o conhecimento que ele tem porque... Não sabe transmitir. De repente tem uma dicção, né? Então, um fono, E alguém perguntava também na minha época de colégio, como é que tu tem essa dicção legal, né? Eu aprendi que aí tu coloca uma caneta aqui na boca. Para fazer embocadura. Exatamente. Tu fica falando com a caneta. Um professor de música me ensinou isso uma vez. Para fazer a embocadura, para fazer sopro de trompete. Isso, exatamente. É a mesma coisa. Aí tu coloca ali e tu começa a ler, né? Quando eu começo nas aulas de rádio na faculdade site, que a minha professora... Deixa eu dar um abraço, que já vocês deixaram um abraço, deixa um abraço para Caque Farias, né? Karina Farias. Conheço. Ela falava, né, muito rápido, e você come algumas sílabas, então tem que falar com mais calma, você não tá com pressa. Exato. Então já era algumas coisas, e você abre bem, em particular, bem as palavras. É claro que a gente agora está no vídeo, mas também é interessante ter calma e elaborar bem as sílabas, né, nessa questão. Exatamente, por isso que vem aquela frase, né, palavras jogadas ao vento. Exatamente. Não volta mais. Não voltam mais. Legal. Perfeito. E... Pessoal, agradecer também a vocês que estão aqui com a gente, né, acompanhando esse nosso projeto, já na 4ª temporada, né, Cris? Exatamente. E lembrando sempre, deixem suas sugestões, suas críticas, elogios aqui pra gente, curtam, sigam a gente aí nas principais redes sociais, né, plataformas digitais, e principalmente aqui no YouTube, né, a gente pede para vocês ativar o sininho e estar recebendo aí as notificações, né? Um obrigado novamente ao Moro por ter disponibilizado o tempo e estar aqui batendo esse papo com a gente. Sim. É muito gratificante, né? Foi incrível a nossa conversa. Uma aula, né, praticamente, de jornalismo e de rádio, né? De história de rádio também. E eu agradeço, então, o convite de vocês, né? E sei que também daqui a pouquinho tem mais um podcast aí com 2 atletas também de Turvo. E eu tenho também um sonho, que é completar o caminho de Santiago de Compostela. Olha só. Exato. Tenho esse sonho e vou tentar realizar, então, fazer essa caminhada aí com certeza. Bem bacana. Exatamente. E vou tentar retornar para minhas caminhadinhas aí da Avenida Municipal, né? Agora deu uma parada aí e tal, mas vou tentar retornar devagarinho aí. Eu sou do time das caminhadas, o Edu é mais da corrida, eu sou das caminhadas, mas a gente chega chega lá. Caminhada é muito legal, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Isso. Mas então, só para reforçar aqui que a gente está aqui nessa grande estrutura em áudio e vídeo em alta qualidade, né? Porque o nosso podcast ele foi contemplado ali com recursos de edital da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura Municipal de Turvo, via Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Também agradeço aqui ao meu parceiro e primo Edu, ao Moro, né, novamente. Essa aula que a gente deu sempre tem o que conversar e sempre tem histórias, né? Mesmo nos bastidores, preparando essa entrevista, a gente sempre tinha muita coisa para conversar e teríamos muito mais
história para abordar, né? É alguém que cobre, que acompanha o esporte ali há muitos anos. Muito obrigada. Eu agradeço também a você que acompanha com a gente. Continue acompanhando nossas redes sociais. Tem muita história boa para contar ainda até o final desse ano. E assim, pegando um dos bordões do Moro, eu acho que só tinha uma forma de terminar esse episódio, que era assim, né? A gente, se eu não errar, vou até ler com calma aqui, né? A gente se ouve e se fala por aí, tanto na Imigrantes com o Moro, todos os dias, né? Isso. E aos finais de semana na jornada esportiva, quanto aqui comigo e com o Edu, no Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Muito obrigado e até o próximo. Então, completando a frase, a gente se ouve, se fala e se vê por aí, com certeza. Muito obrigado. Valeu, tchau.